Bom, pessoal, venho com a resolução do exercício que foi passado para vocês sobre as operações com números inteiros. Então foi passado aí algumas questões. E nessa primeira questão, ele traz o seguinte, ó. Ele quer que você calcule o resultado dessas operações aqui. E eu coloquei aqui do lado que operações são essas. São as adições. Então ele quer que você calcule o resultado das adições. Então bora para a letra A. Então veja aqui que eu tenho dois números, certo? E esses dois números têm sinais diferentes. Veja aqui, que aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Então eu tenho menos 9 e mais 6. Então lá na adição com números inteiros, ele fala o seguinte: quando eu tiver uma adição com números inteiros, eu vou subtrair o número maior do menor e vou colocar o sinal do número maior. Então bora lá. Se eu tenho 9, tiro 6, fica quanto? Fica 3. 3 e vou colocar o sinal do número maior. Quem é o número maior? É o 9. Então aqui vai ficar menos 3. É a resposta dessa primeira questão. Dessa letra A. Bora para a letra B. Para a segunda questão aqui, a letra B. Veja que aqui eu tenho menos 7 dentro dos parênteses. Então eu tenho que tirar isso dos parênteses. Então eu vou repetir aqui o menos 3, que está sozinho. E eu falei que quando vier um sinal de mais, antes dos parênteses, o sinal que está dentro do parênteses permanece. Ele não é trocado, certo? Então quando o sinal vem aqui na frente do parênteses, vem o sinal de mais, eu permaneço com o sinal de dentro dos parênteses. Não altero o sinal. Então aqui vai ser menos 7. Igual. Então veja que agora eu tenho sinais iguais. E na adição ele fala que quando os sinais forem iguais, é só repetir o sinal e somar os números. 3 com 7, 10. Vai ficar menos 10. É a resposta da letra B. Bora para a letra C. A mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho um número que está com sinal dentro dos parênteses. Eu tenho que tirar esse número para fora dos parênteses. Então vou repetir logo esse aqui. Ó. Mais 10. Vou repetir do jeito que está aqui. Certo? E quando eu tenho um sinal de mais, antes dos parênteses, eu acabei de dizer que o sinal de dentro não é trocado. Então só é repetir o número com o sinal de dentro, menos 6. Então agora eu fiquei com dois números com sinais diferentes. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Quando eu tenho na adição sinais diferentes, eu toda vez vou subtrair o número maior do número menor e depois colocar o sinal do número maior. Então se eu tenho 10, tiro 6, fica quanto? 4. E coloco o sinal do número maior. Quem é o número maior, né? 10. Vou escrever mais 4. Não precisa escrever o mais 4, aqui o mais, pertinho do 4, mas eu estou colocando para você ter um entendimento melhor. Bora para a letra D. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho dois números com sinais diferentes. Não tem parênteses agora, então não precisa repetir esses números aqui, é só fazer. Então, quando eu tenho dois números com sinais diferentes, eu já sei que o meu professor falou que eu vou diminuir o número maior do número menor e depois colocar o sinal do número maior. Então, se eu tenho 13, tiro 7, fica quanto, pessoal? Fica 6. E vou colocar o sinal do número maior. Quem é o número maior aqui? É o 13. Então aqui vai ficar mais 6. Bora para a letra E. Mesma coisa aqui. Tenho dois números. Eu tenho um 8 e tenho um 0. O 8 está com o sinal de menos e o 0 está com o sinal de mais. O que é que eu vou fazer, professor? Eu vou, quando tem sinais diferentes na adição, eu vou subtrair o número maior do número menor. Então, se eu tenho 8, tiro 0, fica quanto? Fica 8. Né? Você já viu você tirar alguma coisa de... você tirar nada de alguma coisa e ficar com nada? Não, então, se eu tenho 8, tirou nada, que é 0, ficou 8. E coloca o sinal do número maior. Quem é o número maior? O número maior aqui é o 8, que vai ficar menos. Bora para a letra F. Na letra F a mesma coisa. Tenho dois números diferentes. Eu tenho dois números com sinais diferentes. Então aqui eu tenho menos 11 e mais 16. Vai fazer a mesma coisa nessa soma aqui, certo? O que é que eu vou fazer? Vou diminuir o número maior do número menor. Se eu tenho 16, tiro 11, fica quanto? Fica 5. E vou colocar o sinal do número maior. Qual é o sinal do número maior? Mais, que o número maior é 16. Bora para a letra G. A mesma coisa eu vou fazer aqui na letra G.
Olha lá, eu tenho aqui menos 8, vou repetir aqui, menos 8, certo? Tem um sinal de mais antes dos parênteses. Se eu tenho um sinal de mais antes dos parênteses, eu não troco o sinal de dentro dos parênteses. Continua com o sinal de menos. E boto igual aqui, que eu estou tirando o 9 para fora dos parênteses. Então aqui, ó, perceba só que eu fiquei com sinais iguais. Quando tem sinais iguais numa adição, eu vou repetir o sinal e somar os números. 9 com 8 vai dar 17. Aqui é a resposta. E por último eu tenho a letra H. Mesma coisa, tenho que tirar esse número aqui de dentro dos parênteses. Então vou repetir aqui o mais 5 daqui. E quando eu tenho mais antes dos parênteses, eu não troco o sinal de dentro. Então continua com menos 25. Então veja só que agora eu fiquei com os dois números com sinais diferentes. E quando eu tenho sinais diferentes numa adição, eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Então, se eu tenho 25, tiro 5, fica 20. E coloco o sinal do número maior, que é menos, que pertence ao 25. Isso é a questão número 1. Bora para a questão número 2. A questão número 2 eu também coloquei que era para você calcular o resultado de algumas continhas que são subtrações. Por que é que eu sei que são subtrações, professor? Porque veja aqui que entre os parênteses eu tenho um sinalzinho de menos, ó, em todas elas. Então, se eu tenho um sinalzinho de menos em todas elas, ó, eu sei que isso é uma subtração. Então, bora fazer essas subtrações. Primeira coisa que eu devo fazer, quando vier com os parênteses, tirar dos parênteses o número que vem dentro dos parênteses. Então, aqui, ó, eu vou tirar mais 5 dos parênteses. Vou escrever do jeito que está lá, mais 5. Agora veja que eu tenho menos antes dos parênteses. Se eu tenho menos antes dos parênteses, o sinal de dentro é trocado. Então, se aqui é mais, vai virar menos, vai ficar menos 8. Por quê, professor? Porque a regrinha é assim, pessoal. Toda vez que eu for tirar um número de dentro dos parênteses, se eu tiver o sinal de menos antes desses parênteses, eu troco os sinais que estão dentro dos parênteses. Então, eu troquei o sinal aqui de mais, virou menos. Aí, agora sim, eu posso resolver. Então, na subtração também é igual à adição. Quando eu tenho números com sinais diferentes, eu vou subtrair o maior do menor, certo? E colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 8, tiro 5, fica quanto? Fica 3. E vou colocar o sinal do número maior. Quem é o número maior? Não é 8? Então aqui vai ficar menos 3. Bora para a letra B. Primeira coisa que deve fazer, professor, o que é? Tirar dos parênteses. Então aqui eu vou tirar, ó, menos 2, tirei dos parênteses. Aqui eu tenho menos antes desse parênteses. Se eu tenho menos antes desse parênteses, esse sinal de dentro aqui é trocado. Aqui não é mais? Vai virar menos agora, ó, menos 3. Igual. Agora eu fiquei com os sinais iguais. Sinais iguais na subtração também é a mesma coisa lá da adição. Quando os sinais são iguais, repete o sinal e soma os números. 2 com 3 é 5. Aqui vai ficar menos 5, que é a resposta. Bora para a letra C. Primeira coisa que devemos fazer, tirar dos parênteses. Vou tirar aqui mais 7. E veja que eu tenho menos aqui antes dos parênteses. Se eu tenho menos antes dos parênteses, esse sinal aqui de dentro vai ser trocado. Aqui não é menos? Vai virar mais 8. Veja como ficou agora, entendeu? Eu só fiz trocar o sinalzinho aqui de dentro, porque aqui antes tinha um sinal de menos. Sinais iguais na subtração ou na adição, repete o sinal e soma os números. 8 com 7 ou 7 com 8? 15, vai ficar mais 15. Bora para a letra D, mesma coisa aqui, vamos tirar primeiro dos parênteses. Vou tirar aqui menos 6 e aqui eu tenho menos antes desse parênteses. Se eu tenho menos aqui antes desse parênteses, esse sinal aqui de dentro vai ser trocado. Aqui não é menos? Vai virar mais. Vai ficar mais 1. Igual. Veja que eu tenho dois números com sinais diferentes. Se eu tenho dois números com sinais diferentes, na subtração também é igual à adição. Eu vou subtrair o número maior do número menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 6, tiro 1, fica quanto? Fica 5. E vou colocar o sinal do número maior. Quem é o número maior? É o 6. Aqui vai ficar menos 5. Bora para a letra E. Letra E eu coloquei 3 numerozinhos. Não vai importar em nada.
Isso aí. Se você sabe a regrinha, você vai fazer aqui do lado e vai resolver normalmente. O aluno, quando aumenta assim os números, fica nervoso, querendo chorar, não dorme, não come, não toma água, porque ele acha que aqui ele não vai acertar. É a mesma coisa. Qual o primeiro passo? Tirar dos parênteses. Então aqui eu vou reescrever aqui, ó. Menos 9, tirei dos parênteses. Aqui não tem mais? Esse mais está antes dos parênteses. Quando eu tenho mais antes dos parênteses, eu não troco esse sinal. Vai permanecer menos 5. E quando eu tenho menos antes dos parênteses, eu sei que tem que trocar o sinal de dentro. Aqui não é mais 7? Vai virar menos 7. Igual. Veja que todos eles agora ficaram com os sinais iguais. E quando os sinais são iguais, na subtração ou na adição, repete o sinal e soma os números. Então, bora lá. Ó. 9 e 5. 9 e 5, 14. 14 com 7. 14 com 7 vai dar 21. Então, aqui vai ser menos 21. É a resposta dessa letrinha. Bora para a letra F. A mesma coisa. Eu coloquei 3 números dentro de parênteses. Qual é o primeiro passo? Tirar esses números dos parênteses. Então, vou reescrever aqui. Ó. Menos 4. Aqui eu não tenho menos antes desses parênteses. Se eu tenho menos antes desses parênteses, esse sinal aqui de dentro tem que ser trocado. Então, esse sinal aqui é de menos, vai virar mais. Mais 6. Aqui eu tenho menos antes desse parênteses. Se eu tenho menos antes desse parênteses, esse sinal aqui de dentro também vai ter que ser trocado. Aqui não é mais? Vai virar menos 3. Igual. Aí como é que eu vou resolver agora, professor? Aqui tem menos, tem mais e tem menos aqui. Bora resolver primeiro esses dois aqui, ó, para você não se enrolar. Aqui eu tenho dois números com sinais diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse 6, que é o número maior, do número menor, que é o 4 aqui. Então, se eu tenho 6, tiro o 4, fica quanto? Fica 2. E vou colocar o sinal do número maior entre eles. Quem é o número maior? Não é o 6? Aqui vai ficar mais 2. E repete o menos 3 aqui, ó. Estou fazendo por parte. Aí agora sim, vou resolver. Agora eu tenho dois números, novamente, com sinais diferentes. O que é que eu devo fazer? Vou subtrair o maior do número menor. Se eu tenho 3, tiro 2, fica quanto? Fica 1. E vou colocar o sinal do número maior. Quem é o número maior? O número maior é 3. Então aqui vai ficar menos 1. Bora para a letra G, a última letrinha. A mesma coisa devemos fazer. Primeira coisa, tirar dos parênteses. Então aqui eu vou reescrever mais 32. Mais 32. Veja que aqui eu tenho menos antes desse parênteses. Se eu tenho menos antes desse parênteses, eu vou trocar esse sinal aqui de menos pelo sinal de mais. Vai ficar mais 11. Aqui eu tenho menos antes desse parênteses. Se eu tenho menos antes desse parênteses, esse sinal aqui do 5 também vai ter que ser trocado. Se aqui é mais, vai virar menos 5. Igual. Agora ficou facinho, ó. Primeiro, esses dois aqui são sinais iguais. Se são sinais iguais na subtração ou na adição, eu vou repetir o sinal, só resolvendo esses dois. E vou somar os números. Então, bora ver. 32 com 11. 2 em 1, 3. 3 em 1, 4. Dá 43. 43 menos 5, que é para a gente resolver. Então, aqui eu estou vendo que são dois números com sinais diferentes. O que é que eu devo fazer? Subtrair o maior do número menor. Então, se eu tenho 43 e tiro 5, quanto é que vai ficar? 5 para chegar em 13 dá 8, né? A 1. 1 para chegar em 4 dá 3. Aqui vai dar 38 e vou colocar o sinal do número maior. O número maior é o mais, porque o 43 é maior. Então, isso aí foi a segunda questão para você calcular o resultado que trazia subtrações. Bora para a terceira questão. A terceira questão, pessoal, é para vocês calcular as multiplicações. Veja que eu coloquei todos aqui as multiplicações dentro de parênteses. Então, para fazer essa multiplicação, a gente já sabe que tem que fazer o joguinho de sinal. Então, eu vou colocar aqui a tabelinha. Então, mais com mais na multiplicação vai dar mais. Menos com menos na multiplicação também dá mais. Mais
com menos na multiplicação dá menos. E menos com mais na multiplicação dá menos. Então, olhando para a tabela, a gente vai fazer aquilo ali brincando. Então, bora lá. Então, a primeira coisa, jogo de sinal. Menos com mais na multiplicação. Menos com mais na multiplicação dá o quê? Dá menos. Depois multiplica o número. 5 vezes 6. 30. Aqui deu menos 30. Bora para a letra B. Primeiro é o jogo de sinal, professor. Menos com mais na multiplicação. Menos com mais na multiplicação, eu sei que é menos. Aqui é menos. E multiplica os números. 8 vezes 2, 16. Bora seguindo. Menos com mais na multiplicação. Aqui não tem sinal, mas aqui, quando não tem sinal, quer dizer para a gente em matemática que é o sinal de mais. Então, menos com mais na multiplicação, eu já vi lá em cima que é menos. 4 vezes 3, 12. Na letra D, eu tenho 3 números agora. Vai dar na mesma coisa. Primeiro jogo de sinal. Mais com menos na multiplicação. Mais com menos na multiplicação dá menos. Então, esse com esse aqui, ó, mais com menos na multiplicação, deu menos. Estou anotando aqui. E menos com menos na multiplicação, que tem que multiplicar por esse também. Menos com menos na multiplicação deu o quê? Deu mais. Então, a resposta aqui eu sei que é mais, no sinal, né? E agora multiplica os números. 3 vezes 6, 18. E 18 vezes 2? 2 vezes 8, 16, a 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Deu 36. Mais 36. Isso é a resposta. Bora para a letra E. A mesma coisa. Primeiro jogo de sinal. Mais com menos na multiplicação. Mais com menos na multiplicação é menos. Aqui eu sei que é menos. E menos com mais na multiplicação. Menos com mais na multiplicação deu o quê? Deu menos. Então a resposta agora aqui eu sei que o sinal é menos. E multiplica os números. 3 vezes 5, 15. E 15 vezes 4, 15 vezes 4, 4 vezes 5, 20, a 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Deu 60. Então aqui vai dar menos 60. Na letra F, bem facinho. Menos com menos na multiplicação. Menos com menos na multiplicação deu o quê? Deu mais. E multiplica os números. 7 vezes 5, 35. Na letra G, mais com menos na multiplicação. Mais com menos na multiplicação deu o quê? Deu menos. Aqui eu escrevo menos. E multiplica os números. 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, 48. Aqui vai ficar menos 48. Isso era as multiplicações. Na quarta questão, ele trazia as divisões. E nas divisões, usamos a mesma tabela, certo? Para fazer o jogo de sinal. Vou anotar aqui, ó. Mais, na divisão com mais, vai dar mais, certo? Menos com menos na divisão também dá mais. Mais com menos na divisão vai dar menos. E menos com mais na divisão também dá menos. Isso é a tabela que é igual à tabela de cima. Então, bora olhar para cá. Aqui tem mais, ó, no zero. Com menos, mais com menos na divisão dá menos. 0 dividido por 38. Eu tenho 0, vou dividir para 38. Quanto é que vai dar, pessoal? Tem aluno que responde que é 0. Aí tu vai dividir o 0, é? Então, 0 dividido por 38 é 38. Aqui vai ficar menos 38. Bora fazer a letra B. Primeiro jogo de sinal. Mais com menos na divisão. Mais com menos na divisão é menos. Coloquei menos. 50, 100 dividido por 20. Dá 5. Aqui vai dar menos 5. Bora para a letra C. Menos com menos na divisão. Menos com menos na divisão tá aqui, ó. Menos com menos na divisão deu o quê? Deu mais. 12 dividido por 6. Dá 2. Mais daqui, ó, com mais na divisão. Mais com mais na divisão também dá mais. 4 dividido por 2 dá 2.
mais com menos na divisão. Mais com menos na divisão dá menos. 215 dividido por 5. Bora fazer a conta aqui, ó. 215 dividido por 5. Vou pegar duas casinhas aqui, porque eu não posso dividir 2 por 5. Então, 21 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 21, 1. Baixou 5. 15 por 5, deu 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Então, aqui vai dar menos 43, que é 215 dividido por 5. Bora para a letra F. Mais com mais na divisão. Mais com mais na divisão, tá aqui, ó. Mais com mais na divisão vai dar mais. 324 dividido por 4. Não posso 3 por 4, vou pegar duas casas. 32 por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Baixou 4. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. Para chegar em 4, nada. Então, aqui vai dar mais 81. 324 dividido por 4 dá 81. E na letra G, eu tenho menos com menos na divisão. Olha aqui, pessoal. Menos com menos na divisão vai dar mais. Escreve mais aqui, certo? E 180 dividido por 15. Bora fazer aqui, ó. 180 dividido por 15. Então, eu posso pegar 18 dividido por 15. Vai dar 1. 1 vezes 5 é 5. Para chegar em 8, 3. 1 vezes 1 é 1. Para chegar em 1, nada. Abaixou 0. E 30 por 15? Dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. A 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Para 3, nada. Aqui vai dar mais 12. Então, essa questão aí, número 4, era para você calcular as divisões fazendo o joguinho de sinal. Tem mais uma questão, mais duas questões, né? 3, né? Questões. A quinta questão era para calcular o resultado de potenciação, ou da potência, né? Calcular o resultado da potência. Então, eu coloquei algumas potências aqui para você calcular. Então, primeira coisa que eu devo fazer, quando vier com parênteses, tirar dos parênteses. Então, aqui vai ser menos 2 elevado a 1. Foi falado lá na videoaula que todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, menos 2 elevado a 1 é igual a menos 2. Isso é a resposta. Menos 4 elevado a 2. Esse menos 4 elevado a 2 aqui, eu tenho que fazer de acordo com o que ele está pedindo aqui. Esse expoente aqui, número 2, está falando para mim quantas vezes eu vou repetir o menos 4, que é a base. Então, 2 vezes. Então, aqui eu vou botar menos 4 vezes menos 4. Fazendo o joguinho de sinal, ó, aqui é um sinal de multiplicação. Menos com menos na multiplicação vai dar mais. Precisa escrever? Não, mas eu vou escrever. 4 vezes 4, depois multiplico os números. 4 vezes 4, 16. Aqui era a resposta da letra B. Bora para a letra C. O expoente que está aqui em cima, que é o 3, está falando quantas vezes eu vou repetir o menos 5. 3 vezes. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Agora eu vou fazer o joguinho de sinal. Menos com menos na multiplicação dá mais. E mais com menos na multiplicação dá menos. O resultado aqui eu sei que é menos. Agora só é fazer a multiplicação. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25. A 2, 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Dá 125. Então o resultado aqui é menos 125. Aqui eu tenho 9 elevado a 0. Foi dito lá no exercício, na aula de revisão que eu passei para vocês, que tinha um exercício, né, que tinha as resoluções de alguns exemplos lá, exercíciozinho. Eu falei que todo número que é elevado a 0 é igual a 1. Então, 9 elevado a 0, isso é igual a 1. É a resposta. Na letra E, eu tenho menos 10 elevado a 2. O 2 aqui é o expoente. Está falando quantas vezes eu vou repetir o menos 10. Eu vou repetir 2 vezes. Menos 10 vezes menos 10, que é igual. Fazendo o jogo de sinal, eu tenho aqui menos com menos na multiplicação, vai dar mais. Não precisa escrever, mas eu vou escrever. Depois multiplica os números. 10 vezes 10, 100, que vai dar mais 100.
Aqui eu tenho 8 elevado à terceira. Esse 3 aqui é o expoente, pessoal. E o expoente está falando quantas vezes eu vou repetir a base. A base é o 8. Então, 3 vezes. 8 vezes 8 vezes 8. Esse vai dar um resultado bem alto. Então, 8 vezes 8, fazendo isso aqui, é 64. Tá aqui. E 64 vezes 8 vai dar 8 vezes 4, 32, a 3. 8 vezes 6, ou 6 vezes 8 dá 48, com 3, 48, 49, 50, 51. Aqui vai dar 512. E o jogo de sinal, professor? Aqui quando não tem sinal é mais, ó, mais, mais e mais. Mais com mais na multiplicação é mais. E mais com mais na multiplicação também é mais. Então aqui não precisa colocar o mais, mas eu vou colocar. Dá mais 512. E por último, eu tenho aqui 3 elevado à terceira. Esse 3 aqui está dizendo quantas vezes eu vou repetir o número 3. 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Mesma coisa se eu fosse fazer o jogo de sinal. Ó. Mais com mais na multiplicação dá mais. E mais com mais na multiplicação também dá mais. Esse sinalzinho que tem aqui no meio é vezes que eu tenho que multiplicar. Então, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Aqui vai dar mais 27. É a resposta da letra G. Na sexta questão, eu pedi para vocês calcular a raiz quadrada, né? Que a gente estudou radiciação. A raiz quadrada. Teve alguns alunos que falaram que não entendia ou não estava entendendo. E eu falei que não precisava se preocupar que vocês iam aprender. Então, raiz quadrada, pessoal, você vai encontrar um número que multiplicado por ele mesmo vai ser esse resultado aqui. Vai dar esse resultado aqui de dentro. Então, veja só. Veja se eu posso multiplicar 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? 16. Então, se 4 vezes 4 é 16, a raiz quadrada de 16 é 4. Bora para esse daqui, ó. Raiz quadrada de 49. Veja se eu posso multiplicar 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 121. Ah, aluno, poxa, eu não sei. Bora colocar um número mais alto só para você entender, ó. 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100. Bora ver quanto é 11 vezes 11. Bora fazer aqui a continha, ó. 11 vezes 11. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, fica embaixo desse 1. E 1 vezes 1 é 1. Somando agora, 1, 1 e 1, 2 e 1. Deu 121. Então, a raiz quadrada de 121 é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 é igual a 121. Eu coloquei o número maior aqui, com 10, para chegar em 100, porque dessa maneira, eu colocando um número maior, aqui como eu botei o 10 e multiplicando por ele mesmo, eu poderia chegar mais pertinho desse 121. Então, depois eu coloquei o 11 e encontrei que era. Raiz quadrada de 64. Vê se você concorda comigo que 8 vezes 8 é igual a 64. Veja que eu estou multiplicando 8 por ele mesmo, porque a raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo que vai dar aquele valor. Então, 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Bora para a raiz quadrada de 225. Veja que eu já multipliquei aqui. 11 vezes 11 deu 121. Bora colocar um númerozinho mais alto? Bora colocar aqui 15. 15. 15 vezes 15. Bora fazer a continha aqui, ó. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. A 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. Agora esse com esse. 1 vezes 5 é 5. Fica aqui debaixo do 7. E 1 vezes 1 é 1. Passa o tracinho e soma. 5. 7 e 5 dá 12. A 1. 1 e 1, 2. Deu 225? Deu. Então, 15 vezes 15 é igual a 225. Logo, a raiz de 225 é 15. Bora para a raiz quadrada de 169. Tenho que encontrar um número que dê 169. Multiplicado por ele mesmo dê 169. O 15 já vai para casa de 200. O 11 dá 121. Aqui é 169. Bora colocar 13 para ver se dá. 13 vezes 13. Bora ver quanto é 13 vezes 13. Vou fazer aqui, ó. 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9.
3 vezes 1, 3. Agora multiplica esse com os de cima. 1 vezes 3 é 3, fica aqui embaixo do 3. E 1 vezes 1 é 1. Bota o sinalzinho de mais, passa o tracinho e soma. 9, 3 de 3, 6, baixa 1. Deu 169? Deu. Então, 13 vezes 13 é igual a 169. Logo, a raiz de 169 é igual a 13. Raiz quadrada de 400. Veja só, eu já coloquei aqui 15, eu encontrei que é 225. Bora aumentar aqui, bora ver se 20 vezes 20 dá 400. Bora multiplicar. 20 vezes 20. Nada vezes nada é nada. Nada vezes 2 é nada. 2 vezes nada é nada e 2 vezes 2 é 4. Bota o sinalzinho de mais e passa o tracinho. 0, 0, 4. Logo, a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Por quê, professor? Porque 20 vezes 20 dá 400. Eu não tenho que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê a raiz quadrada? Certo, pessoal? E por último, tinha as continhas, pessoal. Tinha uma conta de mais, ou tinha uma conta de vezes na letra A, multiplicado por 5. Tinha outra conta de vezes multiplicado por 6. Outra conta de vezes multiplicado por dois números, 5 e o 6. E uma conta de dividir, que era para dividir por 6. Essas contas aqui eu não vou fazer, certo? No vídeo vocês fazem e mandam para mim. Ok? Espero que vocês tenham entendido e tirado a dúvida. Um abraço para todos.